Os juizados especiais estão completando 30 anos, alcançando a maturidade e um elevado desempenho, o que coloca o Judiciário Mineiro em posição de destaque nacional. Quais são as razões de sucesso desse modo de fazer justiça? Esses são os principais temas do nosso podcast, o Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui dois especialistas no tema. A coordenadora dos juizados especiais de Minas Gerais, a juíza Cláudia Luciene Silva Oliveira, e o desembargador Fábio Torres de Souza, que é da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele integra também o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais e dos grandes eventos e torcedores. Aos dois, muito obrigado pela participação, prazer recebê-los aqui no nosso programa. Muito bem, a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutora Cláudia, que números a senhora tem para nós aí para demonstrar esse alto desempenho que eu me referi daqui a pouco? Eu sei que no ano passado os juizados julgaram mais processos do que receberam. Por favor. Sim, o crescimento dos juizados especiais, desde a promulgação da lei em 95, foi enorme. E hoje nós estamos colhendo os bons frutos desse novo modo de fazer justiça, que é com celeridade, com mais informalidade e com mais simplicidade. Os juizados do Estado de Minas Gerais têm uma distribuição muitíssimo alta. Eu tenho aqui os números que foram extraídos da Justiça em Números, do CNJ. Em 2023, os juizados de Minas Gerais receberam 650.225 casos novos de processos e foram julgados 760 processos. Comparativamente com a Justiça Comum, a gente verifica que o tempo médio de julgamento de um processo no juizado especial, aqui em Minas Gerais, de todo o estado, é de 386 dias, ao passo que na Justiça Comum, essa média é de 1.057 dias. E eu gostaria de ressaltar aqui que os juizados de Belo Horizonte, que é o maior juizado do estado, a média de julgamentos de processo aqui gira em torno de 130 a 150 dias. Quer dizer, ainda bem menor do que a média estadual. Muito bem. Doutor Fábio, desde a edição da lei, os juizados especiais cresceram em número de processos e também de importância, né? Quais são as razões desse modo de fazer justiça? Seria a simplificação da linguagem, do acesso, enfim, maior divulgação? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acredito que o motivo maior dessa porta de acesso ao judiciário, que foi através da Lei 9.099 de 95, ter dado tão certo, estar obtendo esse resultado tão grande de facilidade de acesso da população, foi exatamente o modo fácil em que a população se encontra para acessar a justiça via juizado especial. Primeiro, que é uma via de fácil acesso, que nas causas até 20 salário, o cidadão pode ir pessoalmente sem necessidade de um advogado. Segundo, porque a maior parte do acesso é feito de forma gratuita. Então, faz com que o cidadão possa, estar presente, fazendo as suas demandas perante o judiciário de uma forma mais natural. Quase que através de uma conversa, mas uma conversa dentro do formal que a justiça possui, lógico, naquela informalidade que se tem no juizado. E o juizado tem cada dia vez mais trabalhado para que esse acesso seja feito de forma mais próxima do cidadão. Até porque nós não podemos esquecer que dos 835 municípios de Minas Gerais, nós não temos comarcas em todos eles. Nós temos aproximadamente 298 comarcas no estado de Minas Gerais, ou seja, nós não conseguimos atingir nem metade de todos os municípios. Mas através do trabalho hércules que os magistrados desempenham nessas comarcas, nós temos tentado chegar a cada um desses munícipes, fazendo com que o juizado seja sempre uma porta mais fácil e mais aberta para o cidadão mineiro. Doutora Cláudia, como é que está essa interiorização dos juizados especiais em Minas Gerais, que é um estado continental, como disse o doutor Fábio, né? Sim, nós temos 298 comarcas e dessas 298 comarcas, em 74 comarcas, nós temos unidades do juizado especial instalados.
E, além disso, nós temos 49 turmas recursais que estão espalhadas pelo interior do estado, sendo que existe a turma recursal exclusiva aqui em Belo Horizonte, composta de 5 membros, e mais a turma recursal temporária, que também atua aqui em Belo Horizonte. Não é exclusiva, é apenas temporária, ajudando na prolação de votos desses processos que chegam à turma recursal. O doutor Fábio falou sobre a importância desse modelo por meio da conciliação, da mediação. Quer dizer, qual a importância que esse recurso teve para os juizados especiais, ou foi o contrário, ou foram os juizados que estimularam e incentivaram essa conciliação? A conciliação ela está prevista na Lei 9.099 e eu entendo que ela é um dos pilares do processo que tramita nos juizados especiais, porque a lei prevê obrigatoriamente a audiência de conciliação entre as partes. E isso também está previsto no Código de Processo Civil. Então, a conciliação chegou e tem sido feita nos juizados especiais, e agora, recentemente, nós temos tentado ampliar a conciliação, também fazendo a conciliação pré-processual, que é uma parceria da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do SEJUSC, e do Juizado Especial de Belo Horizonte. A gente tem parceria com alguns grandes demandados, alguns grandes litigantes, e então a pessoa, quando chega no Juizado Especial para fazer a termação ou para fazer uma reclamação contra aqueles parceiros, antes do ajuizamento da ação, é oferecida a ela a possibilidade de solucionar essa demanda mais rapidamente. Como? A gente faz transcreve a causa dela, o problema dela, resumidamente, brevemente, junto os documentos que são necessários, e marcamos uma audiência, às vezes imediatamente, como nos casos da CEMIG ou da Unimed, em que são questões em que há uma necessidade de resolução mais rápida. Em outros casos, como bancos, telefônicas e etc., essas audiências são marcadas num prazo de até 15 dias. O índice de acordo nessa fase pré-processual é muito boa, gira em torno de 70%. 70%, 80%, em alguns casos até mais que isso. Então, é uma forma da gente facilitar ainda mais o acesso dos jurisdicionados à justiça. Quando há o acordo, ele é homologado, de maneira que, se for cumprido, acabou o processo, é menos uma demanda para os juizados especiais. Havendo descumprimento, a pessoa vai no juizado especial apenas para requerer o cumprimento daquilo que ficou acordado. Entendi. Então, Fábio, pelos resultados, os conflitos ficam melhor resolvidos no juizado especial, não deixam aborrecimento, sensação de injustiça, a pessoa pode recorrer? Não. É importante a gente lembrar, Julião, que, como bem disse a Cláudia, a agilidade de solução do conflito, quer seja ele na fase pré-processual, quer seja na audiência de conciliação na fase judicial, ou quer seja mesmo por resultado de uma sentença, tem ocorrido de forma muito rápida no estado como um todo. Se nós considerarmos a média estadual de quase 1 ano, a média da capital de 6 meses, são prazos curtos quando se trata de justiça no Brasil. Isso faz, logicamente, que os litígios sejam equacionados da melhor forma, né? Mas sempre há possibilidade de recurso no juizado. Por isso que nós temos a estrutura das turmas recursais. Em Minas, formadas de 49 turmas recursais, uma exclusiva na capital, as outras distribuídas pelo interior como um todo. Também fruto dessa diversidade do estado todo, né? Nós sempre falamos que Minas são muitas, a fim de que a proximidade do magistrado do local possa facilitar a solução desses litígios, mas essa agilidade tem permitido com que esses litígios ocorram com menor recorrência. É lógico que nós não podemos deixar de lembrar que a maior parte das demandas que tramitam no juizado especial são demandas de área de relação de consumo, o que faz com que haja sempre, né, sempre a porta esteja aberta para esse tipo de reclamação feita pelo consumidor. Isso mostra também que a nossa estrutura de proteção do consumidor ela sempre é demandada no juizado, fazendo com que se tenha a necessidade de até dar um aspecto econômico, equacionar isso. Isso tem sido feito através desses acordos pré-processuais, como a doutora Cláudia ponderou, com grandes demandados, principalmente fornecedores que atuam no estado como um todo, quer sejam bancos, quer sejam operadores de
plano de saúde, quer seja um prestador de serviço público, a fim de que você possa ter uma agilidade. É sempre bom lembrar, na porta do juizado especial ou da justiça comum, é sempre melhor evitar um litígio do que buscar uma solução judicial. Entendi. Doutora Cláudia, existe alguma área do direito, da justiça, que o juizado especial se identificou mais? O doutor Fábio falou em direito do consumidor. A gente sempre tem uma primeira impressão de que o juizado especial está ali tratando do direito do consumidor. É por aí ou tem outras áreas também? A prevalência das ações no juizado especial são realmente de demandas consumeristas, mas existem outras, existem inúmeras demandas até relacionadas à vizinhança, ao convívio, né, entre as pessoas. Existe também demandas em razão de conflitos entre os vizinhos e concessionárias de serviço público, esses problemas que surgem na vida cotidiana. Isso também deságua no juizado. E em relação a esses conflitos que muitas vezes não tem solução, porque se a pessoa está com um problema com o vizinho, ele tem que solucionar o problema com o vizinho. Qualquer sentença, existem muitos casos em que uma sentença não resolve o conflito entre as partes. Então, é necessária a atuação do juiz como conciliador, como mediador, para que ele seja capaz de pacificar aquele conflito e não apenas dar as sentenças. Nesses casos mais complicados, em que uma sentença não é tão simples de dar, porque não vai resolver o litígio, nós temos feito o encaminhamento desses processos para o Sejusc. E então o Dr. Cleiton, que é o coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, tem feito as mediações. E nós temos obtido resultados muito exitosos nesses conflitos, em que há realmente uma pacificação social. Então, o Sejusc é o Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Centro de Sejusc. Uma experiência interessante também. Doutor Fábio, essa mesma lei que eu disse que está completando 30 anos, mas acontece só no ano que vem, que instituiu o juizado especial, também alcançou a área criminal, né? Ela consegue no criminal ter o mesmo desempenho da área civil ou é mais complexo? É possível um consenso ali? É importante a gente perceber que o aspecto do juizado especial civil, né, ele atende muito bem essas demandas de área civil, como o aspecto do juizado especial criminal também atende muito bem as demandas que são sujeitas à esfera do juizado especial criminal. Aqui em Belo Horizonte nós temos inclusive um fórum criminal dos juizados separado, em que tem funcionado muito bem na solução desses litígios, como tem funcionado muito bem também no interior. Lógico que se desenvolveu ao longo do tempo, Orion. Nós tivemos parcerias importantes e aprimoramentos importantes, quer seja com as forças de segurança da Polícia Civil, com a Polícia Militar, né, para a instauração desses procedimentos via termação. Isso foi evoluindo de 95 até hoje. Inicialmente a termação era feita principalmente através da Polícia Civil, atualmente também é feita pela Polícia Militar, a fim de que esses pequenos delitos possam chegar de forma mais rápida e eficiente ao juizado. E ali possam ter as soluções das suas demandas equacionadas da melhor forma possível. Inclusive com a possibilidade de composição civil também, onde haja essa possibilidade em delitos que ocorram litígios cíveis e criminais ao mesmo tempo, fazendo com que a solução rápida desses pequenos delitos pacifique melhor aqueles pequenos crimes, com a imposição daquilo que a gente considera que o cidadão comum talvez entenda mais fácil no linguajar, a imposição de cestas básicas ou penas alternativas, né, que não sejam a privação da liberdade, a fim de que você possa ter educadamente, naquela função que a pena também tem de ser educacional, para que ela possa evitar futuros fatos repetitivos daquela mesma comunidade ou daquele mesmo tipo de crime naqueles locais. Naturalmente não é qualquer tipo de delito, né? Não, logicamente não. Há uma imposição da lei para que somente aqueles delitos pequenos, né, de pena menor, possam ser enquadrados dentro do juizado especial. Muito bem. Doutora Cláudia, na semana passada, quer dizer, na primeira semana de junho, aconteceram vários movimentos, encontros em torno dos juizados especiais. Qual foi a importância disso? Qual foi o objetivo? A Semana Nacional dos Juizados, ela foi instituída pelo CNJ, que é justamente para aprimorar, para aproximar os juízes dos tribunais para as questões afetas aos juizados especiais.
A importância é justamente a visibilidade, dar a visibilidade que os juizados necessitam, que os juizados merecem. Nós concluiremos a Semana dos Juizados Especiais com o INGESP, que é o Encontro Estadual dos Juizados Especiais de Minas Gerais. Sempre trocando experiências, né? Sim. E o doutor Fábio, o senhor também participou no mês passado, a doutora Cláudia participou também desse 53º Fórum Nacional dos Juizados Especiais, FONAGE, Sim, é isso? FONAGE. No Mato Grosso? FONAGE foi em Campo Grande. Campo Grande. Então, gostaria de saber, assim, além dessa troca de experiências, que esse encontro permitiu, por exemplo, práticas inovadoras foram transmitidas, essas podem ser usadas e recorridas em outros lugares? O FONAGE é um fórum nacional, João, que tem sido desenvolvido desde 97, né, para que você possa tentar dar uma unidade ao sistema do juizado especial nas 27 unidades da federação, né, trocando experiência entre os próprios magistrados. O fórum tem uma importância muito grande, ele é reconhecido tanto pelo CNJ como pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como um instrumento importantíssimo da confecção de atuação do juizado especial em cada uma das unidades da federação. Campo Grande, especificamente, nós tentamos tratar sobre a simplificação da linguagem, né? Além de outros temas, mas o tema principal do encontro era exatamente esse, a fim de que nós tenhamos dentro da estrutura do juizado, e é também uma busca que o próprio Poder Judiciário faz como um todo, o ministro Barroso tem falado muito sobre isso, de que se utilize uma linguagem de maior facilidade de acesso ao cidadão, em que ele possa receber a decisão judicial, ler a decisão judicial e entender de forma bem clara qual foi a decisão que o magistrado tomou. Nós sempre tivemos a ideia de que o direito era uma área de conhecimento em que se utilizavam jargões específicos, né? Alguns ainda utilizam um latinismo muito grande, mas a ideia que se tem hoje em dia é de fazer uma simplificação dessa linguagem. E também foi fruto da palestra do primeiro dia do Encontro Estadual dos Juizados Especiais de Minas Gerais, a fim de que, trazendo essa experiência do FONAGE para o estado de Minas, a gente tenha o aprimoramento e a implantação dessa ideia com os magistrados do juizado que compõem o estado de Minas Gerais. Sim. Doutora Cláudia, esse aprimoramento, né, no judiciário é muito correspondente ao próprio dinamismo do direito, da realidade, né? Aproveitando esse momento desse mês de junho que faz esse movimento em torno do juizado especial, que tipo de orientação a senhora pode passar para o nosso telespectador, por exemplo, que esteja com alguma demanda, querendo recorrer ao juizado especial, o que precisa fazer? Bom, se a demanda do jurisdicionado for até 20 salários mínimos, como o desembargador Fábio disse, ele pode procurar diretamente o juizado da comarca dele. Aqui em Belo Horizonte, ele tem a opção de ir até a Avenida Francisco Salles, onde funciona o Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, e lá ele é feita a termação. Como eu disse, ele narra o fato, ele é orientado quanto à documentação que ele deve apresentar e imediatamente ele é atendido, a ação é distribuída, marca-se a audiência de conciliação e, não havendo conciliação, passa-se a produção de provas ou, não havendo, a sentença. Além disso, os jurisdicionados que residem ou fora da comarca, no interior, ou aqui em Belo Horizonte, na região de Venda Nova, ele pode também se dirigir ao Fórum Regional de Venda Nova, onde há uma equipe do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, onde ele pode também fazer a termação dele. É o chamado Fórum Digital? Fórum Digital de Venda Nova. Então, a tecnologia já está a serviço aí do juizado especial. Já temos lá e inclusive o juizado especial, existem outros atendimentos, mas o juizado especial é o que mais faz atendimentos no Fórum Regional de Venda Nova. Doutor Fábio, a doutora Cláudia destacou o tempo do processo, né, que é mais do que razoável no juizado especial, ao contrário da justiça comum. Mas quando se fala em morosidade do judiciário, o judiciário sempre paga essa conta sozinho, porque os agentes, os parceiros do sistema de justiça, têm lá o seu papel de adiar, recorrer, enfim, e o judiciário fica com a conta de quem não deu a resposta no tempo adequado. Como é que é o comportamento desses mesmos agentes
no caso do juizado especial? Acho que é muito interessante a gente ver essa participação, John, até porque a própria lei, né, que implantou o juizado, a 9.099, ela foi uma estrutura muito bem consolidada pelo legislador brasileiro, de tal forma que se buscou de forma célere, de forma rápida, se ter o início do processo e o julgamento do processo na primeira instância e o julgamento do processo nas turmas recursais. Isso fez com que esses parceiros da estrutura do Poder Judiciário, já consolidados até na própria Constituição, o Ministério Público, as defensorias públicas, os senhores advogados, né, eles tenham poucas capacidades de tentar procrastinar o processo, que é uma atuação digna e normal desses outros parceiros da estrutura do Poder Judiciário no Brasil. Mas a gente tem visto que eles também têm uma consciência muito grande, muito importante na área do juizado especial, em busca da solução rápida desses conflitos. Isso faz com que eles sejam coparceiros dessa ideia da Lei 9.099, de uma justiça simples, eficiente e rápida. Bem, doutora Cláudia, não é porque o juizado especial é bem-sucedido e ágil que ele não vai ser, que ele vai ser poupado, por exemplo, da questão dos excessos da demanda, né? Como controlar esse excesso que vai na medida dessa disponibilidade que o próprio judiciário oferece? Infelizmente, esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no juizado de todo o Estado, e não só no juizado, mas na justiça comum também. Nós temos a questão da litigância predatória. Nem sempre aquela pessoa tem aquele... Não é que ela tenha ou não o direito, mas a facilitação dela ao acesso acaba gerando um abuso do direito. Uma má intenção, digamos assim. Uma má intenção. E, às vezes, questões que poderiam ser solucionadas de outras formas, ou então nem precisariam chegar ao judiciário, elas chegam através do juizado, em razão justamente dessa facilidade. Não há pagamento de custas, ele pode se dirigir diretamente ao juizado, fazer a reclamação, e não há possibilidade da gente selecionar, desde que a pessoa queira ajuizar a ação, seja ela qual for, a gente orienta, mas havendo insistência, é atermado sim. Entendi. Doutor Fábio, e essa inspiração dos juizados especiais nesse aperfeiçoamento constante e permanente do próprio judiciário, justiça estadual, justiça comum, enfim, ela tem inspirado outros modelos. A doutora Cláudia falou sobre Sejusc, aquele Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Existem outros modelos inspirados no judiciário especial que estão cada vez mais ocupando espaço dentro do judiciário como um todo? Eu acho que essa prática do judiciário, João, ela acaba sendo extremamente importante via juizado especial para essa evolução da justiça brasileira, né? Nós somos numa época em que a gente, anterior à lei, nós formamos antes da lei 9.099, de 95, eu entrei na magistratura em 93, né? Nós tínhamos naquela época aquilo que era chamado de juizado de pequenas causas, que eram portas abertas ao judiciário para a população, em que se tentava de forma informal, né, possibilidade de conciliação se obter uma sentença judicial. Não havendo possibilidade de conciliação, o processo seria encerrado para que a pessoa buscasse a via judicial. Em 95 nós ganhamos a Lei 9.099 e a partir daí nós tivemos uma evolução muito grande nas formas de acesso ao próprio judiciário. Aquilo que a doutora Cláudia ponderou antes, da inspiração da Lei 9.099 para o próprio Código de Processo Civil de 2015, dessa busca por conciliação, que já estava na Lei de 9.099 e que chega em 2015 ao Código de Processo Civil como também uma forma de se conciliar, e traz para o Código de Processo Civil, né, aquela ideia de que as partes têm que ter boa-fé, as partes têm que cooperar, ou seja, vários instrumentos que foram criados pela Lei 9.099, a Lei do Juizado, ela foi trazendo para a própria Justiça essas vias. O Sejusc é um desses caminhos que a lei acabou inspirando e tem sido um parceiro muito importante da solução de conflitos, né? A fim de fazer uma forma de atuação do judiciário, uma porta aberta, mas pré-processual, né, que comporta a via de solução de conflitos, como poderia ser também uma conciliação. Mas é uma forma antes do processo, o que faz com que o cidadão possa resolver os caminhos dele dentro do Poder Judiciário,
Isso é importante que se diga, porque não é uma via fora do Poder Judiciário, o Sejusc que pertence ao Poder Judiciário, né? Mas sem que ele tenha que iniciar um processo. Doutora Cláudia, existe um termo novo aí que eu queria entender um pouco mais, que é o chamado justiça multiportas, né? Não parece ser tão juridiquês assim, mas eu gostaria de saber como é que surgiu e como é que isso vai envolver e convergir para todo esse sistema. A justiça multiportas, é justamente o que o desembargador Fábio disse, mencionou, é a possibilidade, ela foi instituída pelo CNJ, pela resolução 125, e é a possibilidade do jurisdicionado escolher qual caminho resolver a demanda dele. E cabe a nós oferecer a esse jurisdicionado várias portas. Por isso, a justiça multiportas. No âmbito aqui do juizado e nessa parceria que eu mencionei anteriormente, do Juizado Especial de Belo Horizonte com o Sejusc de Belo Horizonte e a terceira vice-presidência, nós temos a justiça, uma portaria que estabeleceu o núcleo multi, que é justamente aquela possibilidade da pessoa que se dirigiu ao juizado especial optar por não ajuizar a ação naquele momento, mas tentar a solução prévia desse problema com a homologação, garantindo a ela que, tendo resolvido, tendo sido feito acordo, não havendo o cumprimento, ela vai poder exigir posteriormente no próprio juizado, com a rapidez que é própria do juizado, que a outra parte cumpra o que foi estabelecido no acordo. Ou seja, não é por falta de oportunidade de portas Não. que o conflito não vai ser Não. dirimido aí. Doutor Fábio, o senhor é do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados, né? O modelo de gestão no juizado especial, ele é diferente do modelo de gestão da Justiça Comum? Eu não diria que ele é diferente, até porque quem preside o Conselho é o próprio presidente do Tribunal de Justiça, né? Mas ele tem suas particularidades. Pelo número de juízes que nós temos juizados, que é inferior ao número de magistrados da Justiça Comum, pelo número de juizados instalados, a doutora Cláudia deixou isso bem claro, né, de todas as comarcas, nós temos juizados instalados em todas, algumas o juiz comum absorve a função também de juiz do juizado, ou seja, ele cumula funções, né, principalmente naquelas comarcas menores, em que você tem somente um magistrado, ele acaba fazendo todas as funções. Então, nós temos uma realidade de atuação um pouco diferente da atuação da Justiça Comum. O Tribunal trabalha isso tudo como uma estrutura única, mas dentro de cada particularidade, né? E dessa forma, o Tribunal tem criado instrumentos novos dessa própria cultura de multiportas que a doutora Cláudia ponderou, são muito importantes. Destaco o Fórum Digital como uma forma fundamental para a justiça do século XXI caminhar mais próxima da população. Nós começamos a instalar fóruns digitais e vamos fazer instalações novas nessa semana também, para que aqueles municípios que não são sede de comarcas possam ter uma estrutura de acesso ao Poder Judiciário mais fácil. Nós temos isso, por exemplo, em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, em que foi o primeiro fórum digital instalado em Minas Gerais, que é uma cidade de importância naquela região, à beira da Rio Bahia, distante a 130 quilômetros da sede da comarca que é Araçuaí. Ou seja, você deslocar 130 quilômetros numa região daquele nível é uma dificuldade. Já seria muito grande aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos falando praticamente como se fosse uma comarca mais distante de Belo Horizonte do que Congonhas. Então, nós implantamos um fórum digital naquele município para facilitar o acesso, quer seja da Justiça Comum, mas principalmente da Justiça do Juizado Especial. Isso tem sido feito. O exemplo de Venda Nova também é um caso clássico. No distrito de Belo Horizonte, em que você não tinha essa facilidade, hoje você já tem, fazendo com que a população daquele local chegue mais próximo do judiciário. Em verdade, é o judiciário chegando próximo da população, né? Nós estamos fazendo no tribunal aquilo que Milton ensinou para nós mineiros. O artista vai onde o povo está. E o judiciário está indo onde o cidadão mineiro está também, buscando esses meios. E essa semana nós tivemos, dentro dessa visão, a função, né, de criar uma justiça itinerante dentro do juizado. Nós recebemos, no início da semana, dos juizados especiais,
a primeira van itinerante dos juizados, dos grandes eventos de torcedor, para que a gente possa ter uma atuação mais próxima do jurisdicionado, atendendo de melhor forma, mais praticidade, indo exatamente onde esse cidadão está. Descentralizando esse atendimento, essa assistência, né? Doutora Cláudia, vamos falar agora um pouco mais sobre a valorização e importância dos juizados internamente. Juízes e juízas reconhecem a importância do juizado especial ou considera apenas uma passagem na sua carreira? Como é que o senhor avalia isso, tanto no interior como na capital? A coordenação dos juizados especiais, eu vou só fazer uma regressão para que seja melhor entendido. A coordenação dos juizados especiais, antigamente, era ela apenas local. E houve uma alteração legislativa, então criou-se a figura do coordenador estadual, que eu atualmente ocupo. Essa coordenação permite que seja feita um mapa da situação dos juizados, tanto da capital quanto do interior, e às vezes daqueles juizados mais distantes. E o que a gente tem visto atualmente é que, ao contrário de muitos anos atrás, em que o juizado realmente, as unidades jurisdicionais do juizado eram apenas uma forma de passagem do juiz, do colega, hoje não. Os juízes descobriram o quanto é bom trabalhar no juizado especial, justamente porque ele consegue acompanhar o processo do início ao fim, ver que a sentença que ele deu é cumprida, que a parte levantou o valor, que a parte teve a prestação que ela pretendia cumprida. Então, os juizados hoje, eles são uma das unidades jurisdicionais, ou várias, quase todos do estado todo, muito requisitadas pelos colegas. E a de Belo Horizonte, da qual eu faço parte, eu sou juíza titular da 6ª unidade, é um dos juizados em que a gente tem mais inscrições para remoção e para promoção. Bem. Doutor Fábio, o senhor já foi juiz também do juizado especial, turma recursal, e hoje atua como desembargador, mas está sempre ligado aí ao juizado especial. Como é que é essa relação nas instâncias superiores a respeito do juizado especial? Eles valorizam também? O tribunal tem um relacionamento muito estreito com os juizados especiais, Orion. Acho que isso foi fruto de uma cultura deixada para o Tribunal Mineiro pelo desembargador Fernandes Filhos, que foi, durante muitos anos, o verdadeiro pai do juizado especial do estado de Minas Gerais. O desembargador Fernandes Filhos levou o juizado, né, com carinho, buscando concitar os colegas naquela fase inicial para participarem das turmas recursais, quando começou a implantação delas em 95, quase que ligando para os colegas do interior, pedindo, nós precisamos da sua participação, e vários colegas entenderam isso naquele momento, né, no momento inicial daquela cultura do juizado especial. Isso, ao longo dos anos, logicamente, foi mudando, até porque o juizado foi ganhando importância, os colegas foram se apercebendo disso. Há um volume enorme de processos tramitando também nos juizados hoje em dia, quer seja no juizado especial, no juizado da fazenda, que nós também temos. E dentro do tribunal, essa cultura, logicamente, ela foi se aprimorando, né? Foi se desenvolvendo com o tempo. Há uma participação muito grande de inúmeros magistrados que me antecederam na função do conselho, e foram desenvolvendo um trabalho de aprimoramento dessa estrutura como um todo. É lógico que nós não julgamos ações do juizado especial. Nós julgamos muitas das vezes conflitos que envolvem varas comuns e varas do juizado especial. Isso faz com que o tribunal não fique distante da realidade da Lei 9.095, e muitas das vezes ele também aprenda, né, a leitura dessa lei de uma forma mais atual e mais moderna. Isso chega também aos tribunais superiores. Nós temos exemplos de decisões de conflito de competência entre vara comum e vara do juizado, que são decididas pelo STJ, que fixa o posicionamento de que esse tema pode ser tramitado no juizado, esse tema não pode ser tramitado no juizado. Isso faz com que o sistema como um todo ele não seja separado, mas ele tenha pontos de contatos que são cada vez maiores, fazendo com que o próprio tribunal, os próprios desembargadores tenham um pleno conhecimento, uma plena realidade dessa estrutura dos juizados. Até o Conselho Nacional de Justiça, doutora Cláudia, também reconhece essa importância e está buscando cada vez mais trazer algumas normas, algum regramento para esse funcionamento, né?
Sim, a própria semana dos juizados especiais que foi instituída pelo CNJ demonstra a importância que os juizados especiais de todo o país assumiram. É o reconhecimento maior que nós poderíamos ter com a semana dos juizados especiais. Agora, na outra ponta, né, os grandes litigantes, como é que eles se comportam diante dos juizados especiais? Porque eles costumam ter aquelas bancas de advogados caríssimos, especializados, que ganham de tudo. Como é que eles se relacionam com o juizado especial? Do mesmo jeito? Existem grandes litigantes que adotam uma postura de conciliação, de parceria com o juizado. Esses, inclusive, estão conosco nesse projeto do pré-processual, que é o Sejusc-Gesp. Existem outros litigantes que realmente não se interessam pela conciliação, não se interessam em melhorar o atendimento que eles fazem e etc. Então, nós temos os dois tipos. A gente não pode generalizar dizendo que os grandes demandados, né, os grandes litigantes, que eles sejam só um entrave. Aliás, todos são entrave, mas alguns têm uma postura muito participativa, outros não. Até porque há um risco da própria imagem dessa empresa, digamos, desgastada diante da opinião pública, né? E esse é um dos motivos em que o nosso projeto tem sido motivo de adesão. Várias empresas têm aderido a esse nosso projeto, porque a solução rápida dessas questões, através de um acordo, melhora para o cliente daquele banco, daquela concessionária, ou seja lá o que for, melhora a imagem dele com os próprios consumidores. Então, esse é realmente um dos pontos que aqueles parceiros que aderiram ao nosso projeto levam em consideração. Entendi. Doutor Fábio, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a participação popular, que acho que o juizado estimula, o juizado especial, né? Seria igual ou até maior do que, por exemplo, os tribunais de júri, onde tem essa participação popular? Eu acho que pela própria informalidade do juizado, o cidadão se sente mais à vontade de estar no juizado do que estaria em outro recinto do Poder Judiciário. Mesmo até porque o tribunal de júri, é lógico que, principalmente talvez nas comarcas do interior, onde há uma proximidade maior entre o fato e a realidade social do que nas comarcas maiores, né? O Tribunal do Júri sempre foi um espaço do Poder Judiciário aberto à população, em que gera um calor, uma participação, um comentário, né? Quase que um acompanhamento daquele fato, desde que ele ocorre até chegar à decisão do Tribunal do Júri. O juizado não, o juizado é uma porta aberta, em que o cidadão entra, vai, discute, ele tem a possibilidade dele mesmo chegar e lançar seu pedido, ouvir junto com o atermador o que ele pode fazer, o que ele está querendo, né? Nas formas pré-processuais ele é levado a conversar com as empresas ou com a outra parte que ele está tentando litigar, solucionar aquele litígio. Então, acho que ele tem uma visão do juizado mais próxima, num linguajar bem mineiro, mais caseiro. Sim. Seria uma justiça mais caseira para o cidadão como um todo. E há aquele envolvimento também, se me permite, de colaboradores que não são operadores de direito, como conciliadores, leigos e enfim, possam permitir ali Sim, isso faz com que você tenha uma dinâmica mais próxima, né? Nós temos um trabalho muito grande com estagiários de faculdade de Direito, que são jovens que estão estudando e levam não só a vontade de trabalhar, mas também a experiência da nova geração para dentro do juizado. Nós temos a atuação de juízes leigos que fazem com que você tenha uma visão, né, não só jurídica, mas também social a respeito dos temas. Nós temos a atuação de outros agentes que nos ajudam no dia a dia do juizado, quer seja através dos órgãos de segurança, quer seja do contato com as próprias comunidades locais. Isso faz com que você tenha essa casa mais aberta, né? É como uma casa de portas abertas mesmo, para que a população se sinta mais à vontade de estar lá. Não há aquela formalidade toda que se tem, às vezes, dentro do recinto de um fórum, em que muitas das vezes o cidadão vai acompanhado do advogado, como determina a lei, e na função nobre e salutar que o advogado exerce dentro da estrutura do Poder Judiciário e dentro das ordens formadas pela própria Constituição de Atuação da OAB e do advogado.
E o juizado é uma parte mais informal, em que se vai discutir ali litígios, são litígios importantes, nós não podemos desprezar nenhum dos pedidos que chegam ao Poder Judiciário. Nós temos pedidos, às vezes, que a gente fala, mas como a pessoa quer discutir 10, 15 reais dentro da estrutura de juizado, que aquilo vai sair caro. Mas para o cidadão, aquela é uma demanda que ele tem. Eu me recordo que alguém contou um caso, salvo engano, no próprio Fonage, agora em Campo Grande, que uma parte foi cobrada um compadre dele, 15 reais, que ele tinha emprestado. E quando chegou na audiência de conciliação, o compadre falou, mas você não precisava me trazer aqui para poder cobrar. Ele falou, só te trouxe porque você é a minha única esperança de receber esse dinheiro, porque eu estou precisando por motivo de saúde. Ou seja, nós não tínhamos noção dessa necessidade no momento que ele chegou no judiciário. E ele não tinha coragem de chegar para outra parte. O valor, né? O conflito que se cria. Relacionamento, né? Aquilo às vezes faz tão mal ao cidadão que é bom ter essa possibilidade de solucionar. E o judiciário tem que ter esse trabalho social e tem tido esse trabalho social, Arion, de forma bem clara, né? De forma silenciosa. Nós não podemos imaginar o juizado, e o Conselho tem feito isso tudo, graças à coordenação também, que tem trabalhado rodando as comarcas do interior, conhecendo a realidade e as demandas dos colegas. O juizado tem que estar aberto para conhecer essas dificuldades de Minas, saber que o cidadão que vá ao norte de Minas, às vezes ele tem uma demanda que para o cidadão do sul ou da capital seria uma coisa ilógica, mas para dentro de cada realidade há que ter uma porta aberta. E o judiciário está presente, vai estar presente cada vez mais nesses grandes rincões que são nossas Minas Gerais, para que o cidadão possa ser bem recebido por esse poder judiciário que é ele que custeia. E nós temos que fazer um mínimo de estar de porta aberta para solucionar esses litígios. É uma quebra de paradigma muito interessante, né? Doutora Cláudia, a senhora contou para mim, antes de a gente começar o nosso programa, que Minas ficou nesse relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça em terceiro lugar na questão dos juizados especiais. A compreensão sobre o funcionamento dos juizados, ela varia de tribunal para tribunal? Um investe mais do que o outro? Como é que a senhora acompanha isso? O tribunal ficou em terceiro lugar entre os casos novos, ou seja, o juiz, dentre todos os tribunais, São Paulo, parece que Bahia e depois Minas Gerais. Isso significa que os jurisdicionados acreditam no judiciário e, por isso, optam por distribuir lá as suas ações. Essa é a minha visão. Isso significa que os juizados mineiros, eles têm esse reconhecimento da população. Não que os outros não tenham, também tem, mas isso mostra como o nosso juizado mineiro cresceu, como ele presta serviços valorosos aos jurisdicionados e como o desembargador Fábio disse, esse acolhimento de todo cidadão no juizado, seja aqui em Belo Horizonte, onde passam cerca de 20 mil pessoas por mês somente para termação e peticionamento, fora as audiências, fora as pessoas que chegam para as audiências, mas no interior também, onde a gente tem casos em que as pessoas vão para o juizado para tomar um cafezinho, contar o problema e tomar um cafezinho. E lá ele é recebido com um cafezinho pelo servidor que está lá fazendo a termação, oferece uma água, oferece um cafezinho e oferece acolhimento, oferece escuta. E é isso que o jurisdicionado busca. E é uma isso escuta que qualificada, né? Uma escuta qualificada, uma escuta ativa. Eu estou te ouvindo, né? Muitas vezes a pessoa precisa só de falar, ela não precisa necessariamente de ajuizar a ação, mas ela precisa de falar, ela precisa de contar o seu caso. E no interior, nós temos muito disso. Aqui na capital também, nós temos algumas pessoas que já são fregueses, eles comparecem semanalmente até lá no juizado. Parceiros do juizado. Parceiros do juizado. E no interior a gente vê isso, os colegas contam que as pessoas vão e são recebidas com um cafezinho, porque eles são conhecidos, porque eles precisam de falar, porque eles encontram no juizado especial esse acolhimento. Eu acho que é isso que justifica estarmos em terceiro lugar no ranking nacional. Entendi. Então, Fábio, nessa quebra de paradigma que o senhor se referiu aqui há pouco, eu tenho notado que a presença do Sejusc na segunda instância
trouxe novidades, por exemplo, de que, por exemplo, fazer justiça não é só responsabilidade do judiciário, né? E também de que não precisa só incentivar a conciliação, como disse a doutora Cláudia, mas até promover a conciliação. Existe um conflito ali, então o judiciário ficava esperando ser demandado. E não age de ofício, aquela coisa toda. Mas em muitos casos o próprio judiciário está tomando a iniciativa de promover, incentivar essa conciliação para solucionar um conflito que está ali. É visível para todos, na realidade. Sim, o judiciário e o tribunal têm caminhado muito bem nisso, e nessa visão de ser não diria gestor de conciliação, mas ser uma porta para a conciliação, né? O exemplo do acordo de Brumadinho sobressai não só no Brasil, mas acho que sobressai no mundo, como uma forma que foi feita antes que se tivesse um grande processo a respeito do tema. Mostra que o judiciário ele quer antecipar, não ao fato, porque não tem como antecipar aos fatos, mas antecipar ao litígio, né? Em que, ocorrendo o fato, ele possa ser um caminho e aquela parte isenta, idônea, capaz de conjugar todos os interesses, todas as partes, sentar com elas, estar disposto a conversar e apontar o melhor caminho de consenso para aqueles litígios. O tribunal tem caminhado assim, quer seja no juizado, na justiça comum, na segunda instância, nós também temos sejusque dentro do tribunal, para que se busque essa interação. E os advogados, o Ministério Público, têm visto, o próprio Estado, as próprias partes têm visto essa via como um caminho salutar e de grande resultado, o que tem sido muito bom, Leon. Muito bem. Nós estamos nessa reta final da nossa entrevista, doutora Cláudia. Eu gostaria de trazer um tema para a senhora que me parece ser uma preocupação dos juizados especiais, que é a saúde pública também. Como garantir a segurança jurídica e a celeridade processual diante dessa questão relevante aí que envolve uma preocupação também dos cidadãos? Até também explicar para a gente o que é esse núcleo 4.0. Lá no juizado, nós fazemos também esse atendimento das pessoas que têm problemas de conseguir uma autorização para determinado procedimento ou para medicamento, dependendo se a gente fala de saúde suplementar ou a saúde pública, nós temos esse atendimento para todos eles. O que nós estamos buscando é tentar solucionar isso e de forma mais rápida, fazendo com que alguns parceiros, planos de saúde e até mesmo secretarias de saúde estadual e municipal venham para o pré-processual também, de maneira que a pessoa chega no juizado e logo é oferecido para ela essa possibilidade de resolver ali, através dessa conciliação rápida e imediata. Porque em caso de saúde, na maioria deles, nós temos pedido de liminar, e essas são questões urgentes que precisam ser resolvidas urgentemente. Então, nesses casos, nós já temos uma parceria com uma prestadora de serviço, de plano de saúde, e as audiências são feitas imediatamente. Há acordo ao fornecimento do medicamento, a internação, autorização para o procedimento, o que for. Se não há, a gente ajuiza a ação e já requer a liminar, que é apreciado imediatamente pelo colega. Muito bem. Doutor Fábio, nas considerações finais do senhor, por favor, gostaria que o senhor incluísse a importância dessa linguagem simplificada que até o ministro Barroso está defendendo muito aí, né? Esse é um grande passo que vai ser dado pela justiça brasileira. É uma mudança de paradigma, sabe, Leon? Eu vejo porque eu sou de uma geração, você também é, né, que nós entendíamos o advogado como aquela pessoa que tem um linguajar pesado, né? Fala de forma difícil, como diria-se mesmo. E nós começamos a mudar esse paradigma. O ministro Barroso tem sido um grande incentivador dessa visão. Foi objeto do nosso FONAGE em Campo Grande, vai ser objeto também de debates no estado de Minas, na Semana Estadual do Juizado, Semana Nacional do Juizado Especial, no nosso encontro dos juizados mineiros também, para que se possa aproximar a decisão judicial da população. Nós não podemos esquecer, e jamais esquecer, que a população brasileira não é uma população formada de advogados, é uma população que ainda tem uma base, né, cultural de analfabetismo extremamente grande.
em que nós temos que nos chegar próximos dela e chegar próximo através da própria linguagem. Não basta simplesmente falar, tem que se falar e ser entendido. E acho que essa é a preocupação principal. Não é criar novas linguagens, não é incorrer em erros de grafia, mas fazer com que você tenha uma decisão que seja cada vez mais inteligível por todo cidadão. Porque nós não podemos esquecer que o juizado especial, né, e da Lei 9.095, nós tivemos depois, posteriormente, a Lei do Juizado da Fazenda, ele abarca hoje em dia uma gama muito grande de processos. Envolve questões envolvendo servidores públicos, envolve questão envolvendo consumidor, envolve questão de prestador de serviço de saúde, de prestador de serviço público. Então, a gama de clientes, né, assim dizendo, de partes que tramitam dentro do juizado é muito grande. E nós temos que ter a capacidade de dizer o direito para essas partes em que ela possa pegar a decisão e entender por que eu ganhei ou por que eu perdi aquele processo. Isso que é o fundamental. Não é tirar do advogado a função de explicar a decisão, mas fazer com que também a parte entenda a decisão. E ela possa, junto com o seu advogado, se for o caso, se ela tiver advogado, né, porque para recorrer ela vai precisar do advogado, em qualquer caso, ainda que ela entre sem, que ela possa decidir de forma mais tranquila. Não, realmente eu me convenci que eu realmente não tinha direito. Não, eu acho que eu tinha direito e eu quero recorrer. Então, o objetivo da linguagem é essa, uma linguagem simples que possa ser entendida por todos. Muito bem. Bom, eu tive o prazer aqui de conversar com a coordenadora dos Juizados Especiais de Minas Gerais, juíza Cláudia Luciene Silva Oliveira, e com o desembargador Fábio Torres de Souza, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça e membro aí do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais e também dos grandes eventos e torcedores. Obrigado aos dois pela participação, foi um prazer recebê-los aqui. Bom, e você que nos acompanha até aqui pode ver e rever esse programa no canal da AMAS no YouTube. Deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.